no nosso estudo das 7 cartas que São João escreveu às 7 igrejas da Ásia. Elas estão nos capítulos 2 e 3 do Apocalipse. Eu só queria voltar um pouco ao versículo 19 do capítulo 1, para nós lembrarmos como está dividido o livro do Apocalipse depois do capítulo introdutório, que é o capítulo 1. Vamos ler o versículo 19. Escreve, pois, o que viste, tanto as coisas atuais como as futuras. Nós já vimos, quando comentamos esse versículo, que as coisas atuais referem-se, sobretudo, à problemática do tempo de São João. Portanto, o conteúdo das 7 cartas, nos capítulos 2 e 3, são essas coisas atuais. Isto é, do tempo de São João. As coisas futuras, as que hão de vir, dos capítulos 4 até o final. Essas 7 igrejas, nós já vimos quais são. Elas estão descritas no versículo 11 do mesmo capítulo 1. Vamos ler? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Estamos no capítulo 1, versículo 11. Já vimos que essas 7 cidades existem ainda hoje. Elas se encontram num país chamado Turquia. Vamos então à primeira carta, a mensagem à igreja que está em Éfeso. Versículo 1 do capítulo 2. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve: Eis o que diz aquele que segura as 7 estrelas na sua mão direita, aquele que anda pelo meio dos 7 candelabros de ouro. Eu penso que nós já vimos a figura dos anjos, já sabemos de quem se trata. Agora, vamos à cidade de Éfeso. Metrópole, naquele tempo. Hoje não é das maiores cidades da Turquia. Existem outras cidades maiores. Istambul, hoje, é bem maior do que Éfeso daquele tempo. Ankara, que é a capital da Turquia. Há outras cidades maiores que Éfeso, mas na época era uma metrópole. A palavra metrópole vem de metró, padrão, polis, cidade. Era a cidade padrão, a cidade modelo. Numa linguagem mais acessível, era a cidade mais importante da região. Hoje se chama Rio de Janeiro, é uma metrópole. São Paulo é uma metrópole. Brasília é uma metrópole. A cidade mais importante de uma região, de uma província. No nosso caso, de um estado. Pois bem, metrópole política e comercial da província da Ásia. Naquele tempo não havia países como temos hoje. Havia regiões que eram divisões administrativas do Império Romano. Portanto, a Ásia era uma província e Éfeso pertencia à província da Ásia, a qual pertenciam as outras 6 cidades visadas pelas cartas seguintes. Repetindo: Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Qual era a grande problemática religiosa para a comunidade de Éfeso? A comunidade cristã de Éfeso? O paganismo. Mais especificamente, o culto a uma deusa, Ártemis. Na verdade, lembrem-se que o Império Romano era politeísta. Eles cultuavam muitos deuses. Cada cidade tinha templos desses deuses. Em determinadas cidades, um determinado deus era particularmente cultuado, adorado. E ali se erigia um templo em honra desse deus. Na cidade de Éfeso, a deusa, digamos assim, a deusa mais venerada era Ártemis.
E disso nós temos uma prova no livro dos Atos dos Apóstolos. É um acontecimento, São Paulo está na cidade de Éfeso, e acontece um mal-estar, acontece, na verdade, uma dificuldade tremenda. São Paulo vai passar maus bocados. Vamos ver por causa de quê ou por causa de quem. Vamos ao Atos 19, de 24 a 40. Um ourives, vocês sabem o que é ourives, aquela pessoa que trabalha com ouro, chamado Demétrio, que fazia de prata templozinhos de Ártemis, hoje nós chamaríamos isso de medalhas, não é? Amuletos, dava muito a ganhar aos artífices. Convidou-os juntamente com os demais operários do mesmo ramo e disse: conheceis o lucro que nos resulta desta indústria? Ora, estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas quase em toda a Ásia, esse Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, dizendo que não são deuses os ídolos que são feitos por mãos de homens. Daí, não somente há perigo de que essa nova corporação caia em descrédito, como também que o templo da grande Ártemis seja desconsiderado e até mesmo seja despojada de sua majestade, aquela que toda a Ásia e o mundo inteiro adoram. Estas palavras encheram-nos de ira e puseram-se a gritar: viva a Ártemis dos Efésios! A cidade alvoroçou-se e todos correram ao teatro, levando consigo Caio e Aristarco, macedônios e companheiros de Paulo. Paulo queria apresentar-se ao povo, mas os discípulos não o deixaram. Até alguns dos asiarcas, que eram seus amigos, enviaram-lhe recado, pedindo que não se aventurasse a ir ao teatro. Todos gritavam ao mesmo tempo. A assembleia era uma grande confusão, e a maioria nem sabia por que se achavam ali reunidos. Então fizeram sair do meio da turba Alexandre, que os judeus empurravam para a frente. Alexandre, fazendo sinal com a mão, queria dar satisfação ao povo. Mas quando perceberam que ele era judeu, todos a uma voz gritaram pelo espaço de quase 2 horas: viva a Ártemis dos Efésios! Então o escrivão da cidade veio para apaziguar a multidão e disse: Efésios, que homem há que não saiba que a cidade de Éfeso cultua a grande Ártemis e que a sua estátua caiu dos céus? Se isso é incontestável, convém que vós sossegueis e nada façais inconsideradamente. Estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemadores da vossa deusa. Mas se Demétrio e os outros artífices têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e aí estão os magistrados. Institua-se um processo contra eles. Se tendes reclamação a fazer, a Assembleia Legal decidirá. Do que se deu hoje, até corremos risco de sermos acusados de rebelião, porque não há motivo algum que nos permita justificar este concurso. Aqui vocês entendem a preocupação de São Paulo ao longo dessa carta, e ainda não vimos o conteúdo. A dificuldade é o paganismo. Uma deusa era particularmente cultuada, venerada, adorada. A pregação cristã ia frontalmente de encontro a esse tipo de prática. O cristianismo não admite a adoração de outro Deus, senão o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O combate aqui é contra a idolatria. E isso era uma prática comum em toda a cidade de Éfeso, com exceção dos cristãos que ali estavam. Na verdade, ser uma inexpressiva minoria numérica, diante de uma cidade cuja quase totalidade de habitantes adora uma deusa e outros deuses, o desafio é tremendo. Portanto, um breve resumo da situação religiosa, já falei, política e comercial da cidade de Éfeso. Nesse versículo temos uma expressão: tem em sua direita as 7 estrelas. Quem é que tem na mão as 7 estrelas? Aquele que segura as 7 estrelas. É Jesus Cristo, evidentemente. Vocês lembram que 7 estrelas são essas? O que elas significam?
No versículo 20, capítulo 1, eis o simbolismo das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. São os anjos. Tudo está sob sua soberana proteção e sob sua onipotente solicitude. Ter nas mãos alguma coisa é uma imagem que significa: eu tenho posse, eu tenho o domínio, eu sou soberano sobre essa realidade que está na palma da minha mão. Por isso, na linguagem até corriqueira, fulano, eu tenho na palma da minha mão. Isto é, eu tenho o domínio sobre ele. Ele me obedece, ele acata a minha ordem. Então, proteção e solicitude, soberania e onipotência da parte daquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita. Mão direita, lembrem-se do significado contido no credo. Ele está assentado à direita do Pai. A imagem é de uma cena real. O rei sentado no trono e, segundo as rubricas, segundo a liturgia das solenidades reais, assenta-se à direita do rei aquele que tem o direito de sucessão. Ainda no versículo 1, aquele que anda pelo meio dos 7 candelabros de ouro. Aquele que anda. Os 7 candelabros de ouro, nós sabemos quem são. As 7 igrejas. As 7 estrelas são os 7 anjos. Os 7 candelabros de ouro, as 7 igrejas. Muito bem. Ele anda pelas igrejas. O que isso significa? Significa que o Senhor tem completa liberdade. O Senhor está presente na vida da igreja. Caminhar com, estar com, conviver com. É a ideia mais simples, é a imagem mais modesta, a interpretação mais simples que se pode dar a essa expressão. Ele caminha, anda pelo meio dos 7 candelabros de ouro. Lembrem-se da frase de nosso Senhor Jesus Cristo: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Muito bem, já mastigamos então o versículo 1, vamos ao versículo 2. Conheço tuas obras, teu trabalho, tua paciência. Não podes suportar os maus, puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achaste mentirosos. A comunidade enfrentava um problema tão antigo quanto o próprio cristianismo: a presença de falsos pregadores, a presença de disseminadores de heresias, de doutrinas perniciosas. Vocês se lembram da abertura da carta de São Paulo aos Gálatas? Ele já se dirige de forma indignada a essa comunidade, censurando-a por ter abraçado doutrinas estranhas. Diz ele no capítulo 1 da carta aos Gálatas: quem pregar um evangelho diferente daquele que foi anunciado, ainda que seja um anjo, seja anátema, seja excomungado, seja excluído do convívio da comunidade. Na cidade de Éfeso, falsos apóstolos, pessoas que se apresentavam com credenciais, supostas credenciais autênticas, de legítimos representantes da igreja, de seguidores de Jesus Cristo, quando na verdade não eram. Os que se dizem apóstolos, mas não são, provavelmente São Paulo está se referindo aos nicolaítas, de que tratará o versículo 6, que comentaremos daqui a pouco. Por que nicolaítas? A Escritura não diz exatamente por que esse nome. Tergiversa-se. Alguns padres da igreja insinuam que esses pertencem a uma heresia criada, fundada por um tal de Nicolau. Assim, os nicolaítas seriam os seguidores de Nicolau. A Bíblia não diz com clareza isto.
essa explicação. Essa explicação é dada fora da Bíblia Sagrada. De qualquer maneira, eles difundiam doutrinas contrárias ao Evangelho. E isso era um perigo. Isso era uma ameaça à autêntica fé dos cristãos da cidade de Éfeso. São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 5 e 13, reparem que Corinto, que é a destinatária, a igreja destinatária da segunda carta aos Coríntios, são duas cartas que São Paulo escreve aos cristãos da cidade de Corinto. Corinto fica na Grécia, Éfeso fica na Turquia. Também a comunidade de Corinto já sofria com a presença desses falsos apóstolos. Na ausência de São Paulo e dos demais apóstolos, eles iam lá e pregavam. E era uma pregação heterodoxa. Eram doutrinas incompatíveis com o Evangelho. Isso gerava uma confusão tremenda na comunidade. Vamos ver a 2 Coríntios 11, 5 e 13, para nós confirmarmos isto. Diz São Paulo, 2 Coríntios 11, 5, mas penso que em nada tenho sido inferior a esses eminentes apóstolos. São Paulo aqui está usando de ironia. Esses famosos apóstolos, esses conhecidíssimos apóstolos que andam ensinando isso e isso para vocês. Versículo 13. Esses tais são falsos apóstolos, operários desonestos, que se disfarçam em apóstolos de Cristo. Aqui está uma clarificação daquilo que São João diz. Voltemos agora a Apocalipse 2:2. Puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achaste mentirosos. Podemos perguntar, que prova foi esta? Será que eles decidiram enfrentá-los numa discussão religiosa? Vocês que pregam isso, como é que vocês explicam isso? Digamos assim, um bate-boca, no qual esses falsos apóstolos foram desmascarados. Descobriu-se o embuste, a mentira, o engodo deles. A própria comunidade cristã de Éfeso decidiu enfrentar esses falsos apóstolos. Conheço tuas obras, teu esforço, teu sacrifício, teu sofrimento, tua paciência. Tu não podes suportar os maus. Trata-se de uma comunidade, digamos assim, intransigente. Trata-se de uma comunidade que não tolera facilmente os hereges no seu seio. É uma comunidade muito ciosa, digamos assim, no bom sentido, fechada. Uma comunidade que sabe perfeitamente se defender diante dos ataques das falsas doutrinas. Muito bem, passemos adiante. Versículo 3. Tens perseverança, sofreste pelo meu nome e não desanimaste. Quem perseverar até o fim será salvo, disse Jesus. A perseverança se traduz na vida da comunidade numa constante busca da palavra de Deus, dos sacramentos, da prática da caridade, da comunhão fraterna, da alimentação, da fé, sobretudo no culto. Uma comunidade perseverante, que tem um histórico contínuo de busca de santidade. Depois, sofreste pelo meu nome. São Paulo, São João não diz exatamente quando e como esse sofrimento se manifestou. Certamente é uma alusão a uma perseguição passada. Lembrem-se que São João era bispo de Éfeso, dessa cidade,
E na perseguição movida contra os cristãos em todo o império, São João fugiu para a ilha de Patmos. Lembrem-se, a primeira carta é para a comunidade onde São João é bispo. Foi lá que ele passou os últimos dias de sua vida. Foi para lá que ele se dirigiu depois da ressurreição e ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, onde permaneceu até ao fim da sua vida. Então, muito provavelmente, essa perseguição de Éfeso, da comunidade cristã de Éfeso, foi uma perseguição sentida na pele do próprio São João. Próximo versículo. Agora vem uma censura discreta, branda, mas incisiva. Mas tenho contra ti que arrefeceste o teu primeiro amor. Isto é, diminuiu, afrouxou, desanimou, perdeu a intensidade, o brilho. Deixaste o primeiro amor. Quem é o primeiro amor da comunidade cristã de Éfeso? O próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo é não só o primeiro, mas o único amor. Vaidade e desejo de notoriedade começaram a imiscuir-se na motivação de seu agir. Isso é traição ao amor. Jesus, no capítulo 24 do Evangelho segundo Mateus, diz: e diante do crescimento da iniquidade, a caridade de muitos esfriará. É uma profecia pavorosa, assombrosa. Essa comunidade não apostatou, é perseverante. É uma comunidade briosa, que não desanima diante da dificuldade, mas no seu seio há elementos, há pessoas que fraquejam. Deixaste o primeiro amor, arrefeceste o teu primeiro amor. Esse risco, esse perigo existe na vida de cada um de nós. Às vezes acontece, por N motivos, que o nosso fervor religioso já não é tão intenso como no passado. Há momentos na nossa vida em que não rezamos com frequência. Se outrora íamos com regularidade, pontual e religiosamente à Santa Missa aos domingos e dias santos, depois se passa um período indo somente esporadicamente. Outros fogem realmente da igreja. E isso só falando do culto, da celebração eucarística, porque também isso pode atingir a espiritualidade pessoal, individual de cada um. Aquele que antes rezava o terço todos os dias, agora não reza mais. Que lia a Bíblia todos os dias, agora não lê mais. Que fazia as suas orações com tanta piedade, sem pressa, agora não faz mais. Isso significa arrefecer aos poucos o primeiro amor. A minha relação com Deus anda meio frouxa. A minha espiritualidade está comprometida. Os meus deveres, as minhas obrigações religiosas, de católico e católica, eu já não as faço como antigamente. Deixaste o primeiro amor. Reparem que o Apocalipse diz muito para a nossa vida. Quem passa por uma situação dessa, lendo esse texto, sente-se tocado. Essa palavra não é só para a igreja de Éfeso, é para mim. Arrefeceste o teu primeiro amor. Volta para mim. Retoma o caminho. Deixa esta vida de tibieza e torna-te novamente um católico fervoroso, praticante, piedoso, responsável, cumpridor de tuas obrigações, como tu eras no passado. Muito bem, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e retorna às tuas primeiras obras. Senão, virei a ti e removerei o teu candelabro do seu lugar, caso não te arrependas. Aqui já temos, talvez,
o primeiro puxão de orelha do Apocalipse. E é incisivo e vem com uma ameaça. Eu quero somente lembrar a vocês que a ameaça psicologicamente faz parte da autêntica pedagogia. Um pedagogo que não ameaça não é pedagogo. É lógico que há ameaças e ameaças. A ameaça em si é boa, mas muitas vezes a impostação dela, a maneira como ela é apresentada, pode estragar o verdadeiro sentido, o verdadeiro valor da ameaça. Quando a mãe diz, se você não comer, vai ficar com fome, vai morrer. Se você não estudar, vai levar bomba na escola. Se você não estudar, não vai passar no concurso. É lógico que estamos aqui diante de advertências que são ameaças. Mas vejam bem, a ameaça da parte de Deus não significa vingança. Significa uma recordação de que o homem pode colher aquilo que ele semear. Ele já disse no capítulo 6 da carta de São Paulo aos Gálatas, versículo 7. De Deus não se zomba. O que o homem semeia, isso ele colherá. É nesse sentido que se deve compreender o valor, a importância, o papel da ameaça da parte de Deus. Ele o faz por amor, porque não nos quer ver condenados, não nos quer no inferno. Ele nos quer convertidos nesta vida e santos na glória um dia. Pois bem, lembra-te de onde caíste. No versículo anterior, não é dito qual foi o tipo de queda, como foi que arrefeceu-se o primeiro amor. Foi idolatria? Foi simplesmente abandono da fé? A comunidade foi esfriando aos poucos, sem descambar para a adoração à deusa Ártemis e aos outros deuses? Não sabemos. Foi algum tipo de prevaricação de natureza material, espiritual, sexual? Não sabemos. O fato é que volta à baila no versículo 5 o que é tratado no versículo 4. Lembra-te de onde caíste. A recordação das nossas quedas, ela é extremamente importante porque nos ajuda a compreender muitas coisas. A primeira coisa, que nos ajuda a constante recordação dos nossos pecados, qual é? O reconhecimento da nossa fraqueza, da nossa impotência, da nossa fragilidade. Segundo, o reconhecimento da grandeza da misericórdia de Deus, e a parábola do filho pródigo, nesse sentido, é excelente. Certamente o filho que foi acolhido pelo pai nunca mais esqueceu. Ficou marcado para sempre na vida dele a tolice, a loucura, a insanidade que ele cometeu. Dá-me a parte da herança que me cabe, isso ele não vai esquecer jamais. E também o histórico de sofrimento, de pecado, de ruína, de baixeza que ele percorreu até chegar a Pocilga. Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te e retorna às tuas primeiras obras. Deus permite colocar diante de nós os nossos pecados somente com essa finalidade. Eu quero que você se lembre, não para que você se envergonhe, não para que eu me engrandeça diante de você e você fique humilhado diante de mim. É importante você lembrar do seu passado pecaminoso, para que você se arrependa. Para que você se arrependa. Onde estão os homens que te condenaram? Nenhum ficou? Não, Senhor. Eu também não te condeno. Vai, e de agora em diante, não tornes a pecar. Essa coitada, que desaparece da Bíblia, certamente, até ao fim de sua vida, jamais esquecerá o histórico de pecado do qual ela foi protagonista, e a história do seu erguimento, que culminou no perdão de nosso Senhor Jesus Cristo e o início de uma vida nova. Arrepende-te, retorna às tuas primeiras obras, a tua vida de fé,
a tua prática de fé, o teu seguimento a Cristo, tua obediência ao Evangelho, o teu testemunho, o teu esforço, a tua perseverança? Se não, agora vem a ameaça. Virei a ti e removerei o teu candelabro do seu lugar, caso não te arrependas. Vamos agora à explicação de removerei de seu lugar o teu candelabro. É o julgamento de Deus que vai privar Éfeso de sua presença e de sua graça, perdendo também sua posição de metrópole religiosa. Curiosamente, hoje, a cidade de Éfeso, bem como todas as outras da Turquia, são de esmagadora maioria muçulmana. Éfeso teve o seu candelabro removido. Perdeu a aura de igreja de destaque, ela que foi a sede da diocese, vamos chamar assim, de São João. Aliás, a Turquia toda. Quem vai à Turquia, berço de tantos santos, Capadócia de São Jorge, Capadócia de São Gregório de Nissa, São Gregório de Nazianzo, de São Basílio, a própria Istambul, que foi a diocese de São João Crisóstomo, Éfeso de São João, apóstolo e evangelista. Hoje, um país de esmagadora maioria muçulmana. Os cristãos católicos são menos de 1% da população. Se vocês me perguntarem qual é a população da Turquia, eu não sei. Talvez 90, 100 milhões de habitantes, não sei. Uma minoria inexpressiva. Cumpriu-se a profecia. E lógico, como se trata de palavra de Deus, é uma advertência que se aplica a qualquer comunidade, em maior ou menor medida, paroquial, diocesana, enfim, quando a comunidade cristã não toma consciência da gravidade do seu pecado e não se arrepende, evidentemente, o castigo de Deus vem: removerei o teu candelabro do seu lugar, caso não te arrependas. Tu perderás tua posição de metrópole religiosa, tu perderás o mais grave, a minha presença. Eu que caminho no meio de ti, deixarei de caminhar. Perderás a minha graça, isto é, a amizade comigo. Uma advertência sempre atual para toda e qualquer comunidade, seja ela paroquial, seja ela diocesana, seja ela de qualquer natureza. Muito bem, próximo versículo. Versículo 6. Mas isto tens de bem: detestas as obras dos nicolaítas, como eu as detesto. Aqui nós temos uma coisa rara. Um verbo conjugado por Nosso Senhor. Nosso Senhor que detesta. Ou outra tradução, odeio. Eu detesto. Odeio. Eu odeio essas obras. Deus não odeia o homem. Deus odeia os pecados dos homens. Reparem que o texto não se refere a Nicolau, se é que existiu um Nicolau. O texto não se refere aos nicolaítas, mas às obras dos nicolaítas eu detesto. Quem são os nicolaítas? Já falamos deles. Uma seita herética que deriva o nome do seu fundador, Nicolau. Essa informação, porém, eu repito, não se encontra na Bíblia. Trata-se de uma informação que chegou até nós pelos padres da igreja. Tal grupo pregava o agnosticismo e o relaxamento moral, que procuram justificar com suas opiniões insensatas. Era uma espécie de agnose, ou até gnose. Deus existe, mas é uma realidade que não se pode conhecer, é uma abstração, é uma realidade muito distante de cada um de nós. Além de uma concepção equivocada acerca da matéria, do corpo da pessoa, e toda heresia gera sempre uma prática.
E quando a doutrina é herética, a prática também se torna perniciosa, se torna um reflexo daquilo em que se acredita. Se eu acredito que a matéria é má, é lógico qual é a primeira implicação disso na minha vida. Eu não vou tratar com o devido respeito o corpo. Ele é matéria, não vou dar o devido valor para ele. E se a matéria não significa nada, repare a segunda consequência, qualquer coisa que eu faça com o meu corpo não tem nada de grave, porque a matéria é má, é a porta aberta para as piores aberrações sexuais. Pois bem, os nicolaítas se faziam presentes na comunidade de Éfeso, mas os cristãos não davam a mínima para eles. Os cristãos queriam distância deles, e isso agrada profundamente a nosso Senhor Jesus Cristo. Reparem que o problema da comunidade de Éfeso não é de fora, porque os hereges são rejeitados, são hostilizados. O problema da comunidade está onde? Dentro. Vocês estão arrefecendo a fé. Vocês estão desanimando. Lembrem-se, retomem o caminho, etc. Ficou claro a problemática da igreja de Éfeso? Não é a problemática que vem de fora. A comunidade está blindada, está coesa, detesta as obras desses hereges. Não ouve, não escuta. Eles não têm nenhuma influência sobre eles. O problema de Éfeso é um problema interno, de conduta, de autenticidade, de coerência, de fervor dos integrantes dessa comunidade. Muito bem. Versículo 7. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei de comer do fruto da árvore da vida que se acha no paraíso de Deus. Quem tiver ouvidos, ouça. Essa expressão, muito comum entre os judeus, não significa, não se refere a essa parte do corpo chamada ouvido. Ela tem um outro significado. Se vocês são inteligentes e dóceis, vocês vão compreender bem a advertência. É isso que significa quem tiver ouvidos, ouça. Isto é, vocês entenderam a mensagem? Pois tratem de apreendê-la no coração. Tratem de não se esquecer delas. Tratem de pô-las em prática, essas advertências. Essa expressão vai aparecer outras vezes no Apocalipse. Ela não se refere ao ouvido. Lógico que tem ouvidos, ouça, eu acabei de ouvir. Mas a questão não é a audição em si, o som que entra, mas a capacidade de aprender, de impregnar o coração dessa palavra, dela jamais se esquecer e praticá-la. Reparem que é Jesus que está falando, mas aqui ele coloca o Espírito Santo. Ouçam que o Espírito diz às igrejas. O Espírito é Jesus quem fala, mas aqui o protagonista é o Espírito. Na verdade, o Espírito Santo é aquele que atua, que opera, que realiza, que concretiza na nossa vida a obra de Jesus. Lembram quando nosso Senhor Jesus Cristo disse: é importante que eu vá? Quando eu for, enviarei o Paráclito, e ele vos recordará tudo aquilo que eu disse. O Espírito, portanto, é o atualizador, é aquele que realiza na prática a obra do Pai pelo Filho, a obra do Pai e do Filho. O Espírito diz às igrejas. Vencedor. Vencedor de quê? Vencedor na luta contra o pecado, na luta contra o demônio. Quando é que se dá a vitória? Quando é que nós podemos dizer que somos vencedores? Num certo sentido, já somos mais que vencedores, diz o apóstolo Paulo e também o apóstolo João. Somos mais que vencedores, sem dúvida. Mas a vitória final ocorrerá no fim da nossa vida. Lembrem-se que enquanto vida tivermos nesta terra, São Paulo diz, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os poderes deste mundo tenebroso.
contra as potestades que habitam nos ares. Até ao fim da nossa vida, temos que lutar contra as nossas tendências desregradas, contra as nossas más inclinações e contra o poder das trevas. Ao vencedor, lembrem-se da frase de Jesus: quem perseverar até o fim, no sentido estrito, completo do termo, vencedor é aquele que persevera até o fim em Jesus, aquele que luta com Jesus, com as armas de Jesus, sobre o inimigo e triunfa até o último instante. Darei de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. O que significa essa expressão? O prêmio da vitória para o cristão é a vida eterna, descrita com a imagem do retorno ao paraíso e do acesso à árvore da vida, cujos frutos dão vida eterna. E aqui é importante citarmos dois textos, um do livro do Gênesis e um do livro do Apocalipse, lá no final. Nós aguardamos o paraíso, a vida eterna, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estar com eles. Nós aguardamos o paraíso. Aqui São João utiliza uma linguagem paradisíaca do livro do Gênesis para descrever o verdadeiro paraíso que nos aguarda. Gênesis capítulo 2, versículo 9. O Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores, de aspecto agradável e de frutos bons para comer, e a árvore da vida no meio do jardim, que é a árvore da ciência do bem e do mal. Árvore da vida não é uma árvore específica, não existe um fruto chamado vida. É uma linguagem simbólica para dizer: Deus colocou para o homem a possibilidade de viver sempre. Esse é o sentido do fruto da árvore da vida. Está claro? Do mesmo jeito que o fruto da árvore da ciência do bem e do mal não é o fruto parecido com a pera, com a maçã, com a banana, com a laranja. É uma linguagem figurada para dizer fruto da árvore da ciência do bem e do mal, do qual vocês estão proibidos de comer. É um fruto reservado para Deus. Ou seja, a capacidade de discernir entre o bem e o mal não é dada para vocês. Vocês são criaturas. Quem decide o que é o bem e o que é o mal sou eu. Então, no livro do Gênesis, temos essa simbologia, árvore da vida, possibilidade de viver sempre. Se você vencer, você vai provar desse fruto da árvore da vida. Em outras palavras, você vai viver eternamente numa felicidade indescritível, numa felicidade que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, o que Deus preparou para aqueles que o amam. A imagem da árvore da vida, que vai aparecer no finalzinho do livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 2. No meio da avenida, atenção, o céu não tem avenida, não tem eixo monumental, não tem eixão nem eixinho, por favor, é um simbolismo. No meio da avenida e às duas margens do rio, achava-se uma árvore da vida, que produz 12 frutos, dando cada mês um fruto, servindo as folhas da árvore para curar as nações. A explicação vamos dar depois desse versículo, já no finalzinho do nosso estudo, mas antes eu já antecipo. 12 é o número completo, lembra o número dos meses do ano, totalidade, número das 12 tribos de Israel, dos 12 apóstolos, símbolo de totalidade, 12 frutos, a plenitude dos frutos, comida em abundância, e quem come sempre vive sempre. Cada mês dá um fruto e as folhas servem para curar as nações. No céu, todas as chagas serão sanadas, todos os traumas, todas as angústias, todas as aflições desaparecem, não haverá choro. Aliás, é a imagem do capítulo 21, vamos chegar lá. No céu não haverá choro, não haverá angústia, não haverá saudade, não haverá tristeza, não haverá amargura, não haverá depressão. É isso que o texto evoca.
as folhas da árvore curam todas as nações. No céu não haverá qualquer vestígio físico ou espiritual de qualquer imperfeição. É a plenitude da felicidade, do gozo, do júbilo, da alegria. É maravilhoso, não é? Pois bem, tudo isso já no versículo 2, mas isso é coisa lá para o finalzinho do nosso estudo, daqui a 2 anos ou 3 anos, porque ainda estamos no capítulo 2. Então, essas duas imagens, elas aparecem no versículo 7. É uma promessa jubilosa de nosso Senhor Jesus Cristo para nós. Sejam perseverantes, não desanimem. Quando caírem, tratem de se arrepender. Se levantem, não desanimem, não se entreguem ao diabo. Lutem com todas as armas que eu deixei para vocês. A palavra de Deus, o jejum, a oração, a esmola, a caridade, a Eucaristia, o sacramento da penitência. Lutem até o fim, porque essa felicidade aguarda vocês. Eu vou dar para vocês o fruto da árvore da vida. Vocês viverão eternamente, não sofrerão, não se angustiarão. Vocês experimentarão algo que jamais vocês sonharam, vocês quantificaram, vocês imaginaram. Algo muito mais profundo do que aquilo que é dito de forma tão sóbria na minha palavra escrita a respeito do que aguarda vocês, a respeito do que espera o vencedor no termo de sua jornada, de sua aventura, da sua luta, da sua batalha. Onde agora, não sei porquê, me lembrei da nossa irmã que todos os sábados estava aqui e que nosso Senhor a chamou. Parece que foi a única até agora que, participando da nossa aventura de estudar a Bíblia, nosso Senhor a chamou. Não foi? Dona Valéria, sim. Se ela estiver, certamente esperamos que sim. Que é certamente agora, se nosso Senhor permite que ela escute o que nós estamos a dizer, que ela diga amém, Dom José. Amém. E o Senhor nem imagina, como bispo, ninguém, nem o Papa Francisco, nem nenhuma pessoa na face da terra imagina a veracidade, a atualidade do que o Senhor está dizendo. E eu vivi nessa certeza e eu depositei a minha confiança, a minha esperança nessa palavra e agora estou gozando aqui no céu do que está descrito de forma tão cifrada, tão misteriosa nessa escritura que foi sempre a minha companheira aqui na terra. Muito bem, terminamos a igreja de Éfeso. Vamos memorizar a problemática da igreja de Éfeso. Os nicolaítas, aquelas malas pesadas, não são um problemão, é um problema que a comunidade já sabe como enfrentar perfeitamente. A comunidade detesta, a comunidade odeia as obras dos nicolaítas. Isso é suficiente para dizer, eu não quero contato com esse tipo de gente. Mas outra problemática é a problemática do arrefecimento da fé. Nosso Senhor elogia as virtudes, os louros, as conquistas daquela igreja, mas adverte que esse probleminha precisa ser enfrentado e que o arrependimento deve ser urgente para ontem. Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: eis o que diz o primeiro e o último, que foi morto e retomou a vida. Eu tive a graça de visitar também a cidade de Esmirna, que é bem maior do que Éfeso. Trata-se de uma cidade de 1,5 milhão de habitantes, talvez maior do que Brasília. Mais ou menos, então uma cidade mais ou menos do tamanho de Brasília, enorme, cidade turística, antiga capital da Lídia, bom porto e importante centro comercial com uma numerosa colônia judaica. Cristo se apresenta como o eterno e primeiro e último, e o vencedor da morte corporal. Diante da recusa da comunidade de Esmirna em cultuar o imperador, o rei da eternidade comunica confiança e coragem. Vamos voltar ao texto, lá em cima. Eis o que diz o primeiro e o último, que foi morto e retomou a vida. De novo, esse monólogo
Não é diálogo. São João está ouvindo e escrevendo. Está contemplando a visão e não se pronuncia. Aqui é só nosso Senhor que está falando para São João. É um monólogo. Portanto, quem está falando aqui é Jesus Cristo. O primeiro e o último, Alfa e Ômega, nós sabemos, esse texto já apareceu no versículo 8 do capítulo 1. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, aquele que era e que vem, que era e que vem, o dominador. Então, é nosso Senhor que está falando. Que foi morto e retomou a vida. A morte de Jesus e a sua ressurreição. Pois bem, vamos dar uma olhadinha em Apocalipse, capítulo 1, de 17 a 18, citado aqui entre parênteses, porque para ilustrar que nosso Senhor é o vitorioso, porque morreu e retomou a vida. Ao vê-lo cair como morto aos seus pés, ele, porém, pôs sobre mim sua mão direita e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, portanto, citação quase literal de Apocalipse 2,8, e o que vive. Pois estive morto e eis-me de novo vivo pelos séculos dos séculos, tenho as chaves da morte e da região dos mortos. Então, no primeiro versículo da carta de São João aos esmirnenses, ao anjo da igreja de Esmirna, nós temos a identificação de nosso Senhor como primeiro e último. Imagem que, porque já foi citada e comentada, não vamos nos deter nela. É um título muito sugestivo para nosso Senhor, que evoca o seu caráter de precedência da história. Tudo foi feito por Ele. Antes que o mundo existia, Ele era. E o caráter de fim, de direção, de meta da história. A história teve como início Ele. Ele é o autor da história como Criador. Ele é o detentor da história como Providente, como Senhor, como Santificador, como Redentor. E é também o termo da história. Tudo convergirá para Ele. A história toda, todos os homens um dia se colocarão, se dobrarão, bons e maus, condenados e salvos, diante do Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua professará que Jesus Cristo é o Senhor. Já é a profecia de São Paulo, Filipenses capítulo 2, versículos de 6 a 11. Versículo 9. Eu conheço a tua angústia e a tua pobreza, ainda que sejas rico, e também as difamações daqueles que se dizem judeus e não são. São apenas uma sinagoga de Satanás. Palavra dura. Vamos ver o que significa. Conheço tua tribulação e pobreza, ainda que sejas rico. Qual é a riqueza espiritual de Esmirna? Vamos dar uma olhada em Mateus, capítulo 6, de 19 a 21. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, onde os ladrões furtam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde não os consomem nem as traças nem a ferrugem, e os ladrões não furtam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, lá também está o teu coração. Pois bem, Esmirna é rica espiritualmente falando. A angústia e pobreza, então, nesse sentido, são de uma outra natureza. Pobreza material e angústia, aflição por causa de difamação, por causa de problemas de toda a natureza que mexem com a comunidade. Reparem o paradoxo. De um lado, angústia e pobreza, e do outro lado, riqueza. Só que essa riqueza não é material. O Senhor elogia a riqueza de Esmirna, não no sentido material. É no sentido de Mateus 6, que já vimos ainda há pouco, que contrasta com sua pobreza material, citada lá no início. E finalmente, as difamações daqueles que se dizem judeus e não são, é um problema muito parecido com o problema enfrentado pelos cristãos da cidade de Éfeso, os nicolaítas,
as difamações daqueles também judeus que, não sendo nicolaítas, faziam todo tipo de hostilidade contra os cristãos. São Paulo sentia isso na pele quando chegava nas cidades, a cidade de Éfeso, por causa do culto da deusa Ártemis. Nós citamos ainda há pouco os Atos dos Apóstolos, a dificuldade de São Paulo. Ele não foi somente em Éfeso, mas em todas as cidades onde ele chegava, porque a pregação cristã ia frontalmente de encontro às práticas idolátricas dos habitantes dessas cidades. Agora, sinagoga de Satanás. Os judeus de Esmirna, que tratam os cristãos como desprezíveis e os caluniam. Por causa da pobreza econômica, em meio a uma rica cidade comercial, os cristãos não eram aceitos por eles. A citação de João 8,44, nós já sabemos qual é. Quando o demônio mente, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Sinagoga de Satanás. Sinagoga, vocês sabem que é o lugar de culto dos judeus. Até hoje. Eu nem sei onde fica a sinagoga aqui em Brasília. Fica aqui perto, é? Fica aqui pertinho. No caso, só que a daqui de Brasília não é de Satanás, por favor. Estamos, a sinagoga de Satanás quer dizer os judeus da cidade de Esmirna, que faziam hostilidade para os cristãos, mereceram esse título depreciativo do apóstolo evangelista João, que colocou por escrito a frase do próprio Jesus. Aqui não é São João que está chamando, aqui é o próprio Jesus que está chamando os judeus da cidade de Esmirna de sinagoga de Satanás. Sim, porque se fossem autênticos judeus, não faziam essa hostilidade. É o sentido do versículo. Volte, por favor. Então vejam, esses judeus da cidade de Esmirna moviam constantes campanhas de difamação contra os cristãos. E na verdade, eles não passam de uma sinagoga de Satanás. Eu proponho parar o nosso estudo aqui, porque estamos a 57 minutos do nosso estudo e continuaremos com a graça de Deus no próximo sábado. Boa noite. Prego, prego,